E aí, meu povo, tudo tranquilo? Aqui é Stanley Colombo do site tudosuper.com.br. Hoje nós estamos vendo um cenário triste que se formou na Venezuela. Na verdade, um cenário que se formou há muito tempo na Venezuela. Ele foi passo a passo até chegou ao estágio atual. E não adianta as pessoas ficarem tapando o sol com peneira. O que está acontecendo na Venezuela é uma chacina. A verdade tem que ser dita e as pessoas têm que encarar as coisas como elas são. A Venezuela, gente, para quem não sabe, porque engraçado como isso não é veiculado, as pessoas não chamam a atenção para isso e deveriam chamar. A Venezuela já foi um dos países mais ricos da América do Sul. A Venezuela já foi o país mais próspero, de acordo com alguns indicadores, na América do Sul. Então vejam bem a situação. A Venezuela já foi ponto final para muita gente que queria fugir de outros países que estavam com problema. Hoje, a imigração que acontece de pessoas fugindo da Venezuela é enorme. Já ultrapassa o número de 2 milhões. E isso as pessoas precisam entender que isso tudo poderia ser o Brasil. Isso é o que acontece quando se deixa as coisas chegar no ponto que chegaram na Venezuela. Não conversar, vocês vão entender aos poucos isso aqui que nós estamos falando, para vocês compreenderem a gravidade de se manterem vigilantes o tempo todo. Olha, antes de Chávez, a inflação na Venezuela girava em torno de 100%, o que já é muito, o que já é um absurdo. Uma inflação de 100% já é problema. Depois de Chávez, a Venezuela teve esse problema agravando. De 100% foi para 200, 300, 800. Nos dias de Maduro, nós já nos deparamos com inflação em torno de 2.800%. Em termos assim práticos, o que isso quer dizer? Imagine você com salário mínimo. Com o salário mínimo você passa o mês, você faz suas compras, tal, etc. Se você morar no primeiro mundo, você faz uma senhora feira, ainda compra um carro, ainda compra uma casa e ainda vive muito bem. Num país de primeiro mundo. Numa situação como da Venezuela, para você comprar um colírio, para você comprar um remédio, alguns quilos de alimento, itens de primeira necessidade, papel higiênico, você gasta metade do seu salário. Ou seja, o poder de compra, zero. E tem mais. Nós não estamos só falando do poder de compra, estamos falando também do desabastecimento. Vamos supor que você seja um super rico na Venezuela, que quer dizer um pobre em qualquer outro país, mais ou menos. Você simplesmente não encontraria itens para comprar. Então, entendam, de um dos países mais ricos da América do Sul, olha a situação que a Venezuela se tornou. O Brasil, ele foi no mesmo caminho que a Venezuela até certo ponto. O povo brasileiro hoje sente na pele essa questão de algumas coisas com preços exorbitantes, ou seja, o início das dores, os mesmos sintomas da Venezuela, e a questão da segurança pública. Então, hoje, o que está acontecendo na Venezuela poderia muito bem ser o Brasil. Encarem os fatos. É isso que está acontecendo. Agora, vamos falar um pouco aqui sobre desarmamento e preparação e talvez um pouco de sobrevivencialismo. O negócio é o seguinte. O povo da Venezuela foi induzido a se desarmar. Ele foi induzido a acreditar no governo. Inclusive, teve uma campanha lá para você trocar sua arma por, se eu não me engano, eletrodoméstico, uma quantia em dinheiro. Tem um vídeo da internet circulando por aí. E o povo foi na onda. Gente, não se desarmem. Muito pelo contrário, se armem. Busquem andar armados. Olhem os meios legais e andem armados. É o mínimo, viu? O mínimo. Então, o Brasil também foi nesse caminho. Felizmente, a população brasileira está acordando, né? Está entendendo que não funciona.
Aí eu vejo algumas pessoas virando e dizendo, eu não acredito que seja por maldade, eu acredito que é por falta de conhecimento e a gente não deve tratar mal uma pessoa por falta de conhecimento, a gente deve levar o conhecimento à pessoa. Venezuela é problema deles, eles são responsáveis por tudo que está acontecendo. Então uma pessoa já me disse isso. Olha, a Venezuela não é problema deles. O venezuelano, nossos irmãos venezuelanos, eles foram desarmados. Então a situação deles é essa, eles foram induzidos a confiar no governo. Eles foram condenados à miséria, eles mal podem se manter, quiçá lutar, gente. Então a situação é muito pior do que se pensa. E aí eu volto a dizer para vocês, isso tudo poderia ter acontecido com o povo brasileiro. E começou a acontecer. Por isso que o povo brasileiro precisa entender a responsabilidade, chamar a responsabilidade para si e se manter vigilante, se manter preparado, buscar autossuficiência, andar armado. Eu vou lhes dizer uma coisa aqui sobre guerra, por exemplo. O problema de tentar dominar um país igual os Estados Unidos, vou usar aqui como exemplo, ou qualquer outro país armamentista, não é as muitas coisas e tecnologia, lógico que isso tudo ajuda. Mas ninguém toma um país armamentista. Ninguém consegue. Porque o povo não deixa, a população não deixa, a população revida, a população luta. Ou seja, um país só é dominado se o povo permite. Infelizmente, o povo da Venezuela foram enganados. E eles estão pagando um caro preço por isso. É uma situação terrível. E graças a Deus o Brasil começou a acordar. Porque chegou perto. Que sirva-se de lição para o povo brasileiro, porque essa novela ainda vai demorar para acabar. Então muita coisa ainda está acontecendo. E eu não acho que vai ter desfecho tranquilo, eu não acho que vai ser uma coisa resolvida de forma fácil. Eu acho que vai ter consequências, inclusive, para o Brasil. E eu volto a dizer para o povo brasileiro, se mantenham vigilantes. Andem armados, se preparem e sejam autossuficientes. Prestem atenção. Quando eu falo aqui para as pessoas se armarem, estocar alimentos, serem autossuficientes, é muito engraçado. Algumas pessoas falam que eu sou doido, que eu sou maluco. Eu não me incomodo com isso de forma alguma, de jeito nenhum. Aliás, isso nem sequer me ofende, porque dependendo da pessoa que me chamar de doido, maluco ou de qualquer outra coisa, para mim é elogio. Porque aquela história, elas ainda não compreendem muitas coisas que estão acontecendo. E eu não vou tratar mal ninguém por isso, não vou humilhar ninguém por causa disso, muito pelo contrário, eu vou fazer o que eu continuo levando aqui. É combater a ignorância e corrupção. É o que eu tento fazer. E é por isso, meu povo, que vocês têm que buscar ser autossuficientes. Os irmãos venezuelanos, busquem aí na internet, assistam o que está acontecendo na Venezuela. Olha o desastre que está ocorrendo lá. É um negócio assim que você vai vendo e muitas informações vão vazando, a gente vai coletando, a gente vai checando. É algo que eu não desejo para ninguém. Você vê pessoas, por exemplo, idosas, tendo que mudar do país para recomeçar a vida do zero em um outro país. Isso é a pessoa largar tudo que ela ama, largar suas raízes por causa de guerra, por causa de miséria, por causa de um maldito governo comunista, socialista. Regrinha para a vida, gente. Regra para a vida. Onde a esquerda encosta, não vou precisar nem completar a frase. Simplesmente me mostre um país esquerdista, próspero, que o povo não esteja sendo vítima, que não esteja ocorrendo chacina contra o povo. Algum país de esquerda que o genocídio não seja a segunda fase de toda dessa loucura, desse desrespeito à propriedade privada e à vida. Tudo que diz respeito à propriedade privada e à vida já está errado por essência. Já contraria ali os 10 mandamentos. Já contraria todo e qualquer princípio moral.
prestem bem atenção, contrariou propriedade privada, contrariou a liberdade, contrariou a vida. Entre outras palavras, contrariou os 10 mandamentos, não vai sair nada de bom dali. Vamos continuar firmes, torcendo para que a Venezuela encontre uma saída pacífica, em que o povo seja um povo livre, que o povo encontre a paz e que sirva de lição para o povo brasileiro. Sem mais para o momento, que o Deus de Abraão os abençoe.